Meu nome é Zeca Estrada. E se tem uma coisa que a vida de caminhoneiro me ensinou, é que na estrada a gente não vê só asfalto e paisagem. Tem hora que aparece coisa que desafia a lógica, coisa que até hoje não encontra explicação. O que eu vou te contar agora não é causa inventado de beira de fogueira, nem conversa atravessada de posto de gasolina. Isso aconteceu de verdade comigo, aqui mesmo no Acre, e até hoje me dá um frio na espinha só de lembrar. Naquele tempo, eu rodava junto com um grande parceiro de viagem, o Lucas. Gente boa demais, sempre animado, daqueles que tirava piada até da situação mais complicada. A gente tinha uma rotina sagrada. Quando cruzava a rodovia que liga Rio Branco até os confins do estado, sempre fazia parada num restaurante simples, mas acolhedor, chamado Recanto do Viajante. O lugar era afastado, rodeado de mata fechada, e quase ninguém parava ali além de caminhoneiro que já conhecia. Para nós era ponto de encontro, de descanso e de boa prosa. Naquela noite, a viagem estava puxada. Eu tinha conseguido carregar primeiro e sair na frente. Combinei com o Lucas que ia esperar ele lá no restaurante, como sempre fazíamos. Cheguei, estacionei o bruto debaixo das luzes amareladas do poste velho que tremia com o vento e fiquei ali dentro da cabine matando o tempo com uns vídeos no celular. O silêncio era cortado só pelo som dos grilos e o fafalhar da mata ao redor. Não demorou muito e eu vi alguém vindo pela beira da estrada. De cara reconheci a silhueta, era o Lucas. Mas tinha algo esquisito naquele jeito dele andar. Lucas sempre vinha brincando, gesticulando, rindo alto. Parecia que carregava energia de sobra. Só que naquela noite ele vinha cabisbaixo, arrastando os pés, como se tivesse o peso do mundo nos ombros. Quando chegou mais perto, me deu um aperto no peito. O rosto dele estava pálido, sem cor, e os olhos, que sempre brilhavam de alegria, estavam fundos, cansados, quase apagados. Parecia doente, esgotado, como se tivesse sido drenado por dentro. Engoli seco, tentei disfarçar e perguntei: "E aí, irmão, tudo certo?" Ele respondeu com uma voz fraca que não parecia dele: "Tudo sim, Zeca, só cansado. Acho que depois dessa viagem eu vou dar um tempo, preciso descansar." Aquilo me pegou de surpresa. Lucas nunca falava em parar, sempre dizia que se sentia vivo na boleia, que o caminhão era a casa dele. Mesmo assim, puxei conversa, tentei animar um amigo. A gente ficou ali encostado no meu caminhão, proseando. E olha, naquela noite, ele se abriu de um jeito que nunca tinha feito antes. Contou de arrependimentos, falou de sonhos que deixou para trás, até de coisas da família que eu nem imaginava. Parecia que ele estava com pressa de colocar tudo para fora. O tempo foi passando e a gente ficou tanto tempo conversando que nem entramos no restaurante. Só ali, na beira da estrada, debaixo daquelas luzes fracas, trocando palavras que soavam estranhas. A certa altura, ele me olhou fixo com um meio sorriso no rosto e disse: "Até mais, Zeca. A gente se vê em breve. Agora te alcanço." Não sei explicar o porquê, mas aquelas palavras grudaram na minha mente. O jeito que ele falou, o tom da voz, parecia uma despedida de verdade. Mas como eu não queria bancar o sentimental, só respondi com um aceno, subi no caminhão e segui viagem. Peguei a estrada ainda pensando no que tinha ouvido. A lua clareava o asfalto e a mata fechada dos dois lados parecia me espiar. Quanto mais eu dirigia, mais aquela sensação ruim crescia dentro de mim. 2 horas depois, cheguei no ponto de descarga, mas o Lucas não apareceu. Estranhei, porque ele sempre foi pontual, às vezes até chegava antes. Liguei para o celular dele várias vezes, mas caía direto na caixa postal. Mandei mensagem, esperei, nada. Tentei me convencer de que ele devia estar sem sinal, mas um nó começou a apertar meu estômago. Resolvi ligar para a despachadora e pedir para rastrear o caminhão dele pelo sistema. Foi quando eu ouvi do outro lado da linha uma voz trêmula que me deixou sem chão. "Zeca, o Lucas, ele se envolveu num acidente. Naquela hora, o mundo desabou sobre mim. Mas eu ainda não sabia a gravidade do que vinha pela frente. Quando a despachadora falou aquilo, eu travei. Segurei o telefone com a mão tremendo e perguntei, quase sem voz: "Como assim acidente? Onde?" Do outro lado, silêncio. Depois, veio a resposta que me gelou por dentro. "Zeca, o caminhão do Lucas saiu da pista. Tentou desviar de um carro que freou de repente, perdeu o controle e capotou.
Foi no fim da tarde, horas antes de você carregar. Eu senti o coração parar. Minhas pernas ficaram bambas e precisei me apoiar na cabine da cadeia. Como assim? Horas antes? Não fazia sentido. Eu tinha estado com ele. Eu tinha visto o rosto dele, ouvido sua voz, sentido até o aperto da mão dele na minha. Não podia ser. Não, não pode ser, murmurei. Eu falei com ele no restaurante há pouco tempo. Ele estava lá comigo. A despachadora suspirou do outro lado e a voz dela saiu quase num sussurro. Zeca, o acidente foi antes disso. O Lucas, ele não resistiu. Soltei o telefone no banco, como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Fiquei parado, encarando nada, tentando organizar os pensamentos. Minhas lembranças daquela noite rodavam feito filme. O andar arrastado, o rosto pálido, a voz estranha. Eu não queria acreditar, mas cada detalhe parecia confirmar o impossível. A carga foi descarregada, mas eu nem vi. Tudo parecia embaçado. Peguei o caminhão e voltei devagar pela rodovia, com a mente a mil. E foi no silêncio daquela noite que a ficha começou a cair. Se o Lucas tinha morrido antes, então, com quem eu tinha falado? Cheguei em Rio Branco já de madrugada. As luzes da cidade não trouxeram alívio, só aumentaram o aperto no peito. Passei a noite sem dormir, rodando de um lado para o outro, tentando achar explicação. Será que eu estava cansado demais? Será que tudo não passava de alucinação? Mas como explicar as palavras dele, o jeito que me encarou e disse: "Até mais, a gente se vê em breve"? No dia seguinte, fui até a família do Lucas. A mãe dele, Dona Celina, era como uma segunda mãe para mim. Quando me viu na porta, os olhos dela já estavam inchados de tanto chorar. Me abraçou forte, sem dizer nada. Na sala, o clima era de dor e incredulidade. Todo mundo perguntava como tinha acontecido, por que justo com ele, um cara tão cuidadoso na estrada. Eu não tive coragem de contar o que tinha vivido. Como eu ia dizer que tinha ficado horas conversando com o Lucas depois que ele já tinha partido? Ninguém acreditaria, e ainda iam achar que eu tinha perdido o juízo. Então fiquei quieto e engoli aquilo sozinho. Mas dentro de mim, a confusão só aumentava. Comecei a pensar nos detalhes. A roupa que ele usava, por exemplo, era uma camisa azul clara, bem surrada, que ele costumava rodar. E quando fui no velório, quase desabei. Lá estava o corpo dele, vestido com a mesma camisa manchada e rasgada do acidente. Era a mesma de quando ele apareceu para mim na beira da estrada. Isso acabou comigo. Fiquei remoendo tudo o tempo inteiro. Passei dias sem conseguir dirigir direito, me distraindo fácil, lembrando da expressão cansada dele, das palavras que soaram como despedida. A cada viagem, cada parada, parecia que eu ainda podia encontrar o Lucas encostado no caminhão, esperando para jogar a conversa fora. E eu juro, aquilo não foi sonho, não foi delírio. Eu sei o que vi, eu sei o que ouvi. Aos poucos, tentei voltar à rotina. Pegava frete, rodava pelo Acre e pelos estados vizinhos, mas nunca mais fui o mesmo. A cada viagem, o medo de encontrar de novo o que não devia me acompanhava. E foi numa noite chuvosa, descendo a rodovia rumo à Brasileia, que o inesperado voltou a me alcançar. Naquela noite chuvosa, a rodovia parecia um tapete de breu. O limpador de para-brisa mal dava conta da água que desabava do céu. Eu seguia devagar, os pneus cantando na pista molhada, quando senti aquele aperto conhecido no peito. A mesma sensação que me acompanhava desde a noite em que falei com o Lucas, depois da morte dele. Só que dessa vez era mais forte, como se alguém tivesse sentado no banco do passageiro invisível, respirando ao meu lado. Segurei firme o volante e tentei ignorar, mas a cada curva parecia que alguma coisa me observava. O retrovisor interno mostrava só o vazio da boleia, mas eu juro que tinha a impressão de ver um vulto borrado no reflexo. Virei o rosto rápido e, claro, não tinha nada. Mesmo assim, os pelos do braço estavam todos arrepiados. De repente, um clarão forte iluminou a estrada. Pensei que fosse raio, mas não ouvi estrondo algum. No meio da chuva,
A figura de um homem surgiu no acostamento, erguendo o braço como quem pede carona. Pisei no freio e quase perdi o controle. O caminhão derrapou, jogando água para os lados, e parou uns metros à frente. Olhei pelo espelho e vi. Era ele, o Lucas. Molhado, com a camisa azul clara grudada no corpo, o rosto pálido, os olhos fundos, exatamente como na última vez em que o vi. Meu coração disparou. Apertei os olhos, esfreguei o rosto, mas quando abri de novo, ele continuava lá, parado, firme, como se estivesse esperando eu dar ré e buscá-lo. Não tive coragem. Engatei a marcha e segui, sem olhar para trás. Mas a partir daquele instante, a estrada pareceu se transformar. O barulho da chuva se misturava com os sussurros baixos, quase imperceptíveis. Palavras que eu não entendia direito, mas que me deixavam arrepiado até a alma. Depois de alguns quilômetros, outra coisa estranha aconteceu. O rádio do caminhão, que estava desligado, acendeu sozinho e começou a chiar. No meio da chiadeira, uma voz fraca surgiu. Era a voz do Lucas. Zeca, você precisa ouvir. Quase bati o caminhão de susto. Baixei o volume, mas a voz continuava, repetindo frases quebradas, como se viessem de longe, dizendo: não tive escolha, agora eu te alcanço, cuidado. Eu estava suando frio, mesmo com um ar gelado batendo no rosto. Cada palavra dele parecia encher a cabine com um peso invisível. A vontade era de largar o bruto na beira da estrada e sair correndo, mas não dava. Eu precisava continuar. Foi então que algo ainda pior aconteceu. Enquanto dirigia, senti uma pressão no banco do passageiro, como se alguém tivesse se sentado ali. O couro rangeu, o caminhão deu uma leve balançada e um cheiro forte de terra molhada encheu o ar. O medo me dominou de vez. Olhei de lado, contra a minha vontade, e vi a marca de uma silhueta molhada, como se alguém tivesse acabado de encostar. Mas não tinha ninguém visível. Só a marca, só a sensação. Lucas, se for você, murmurei com a voz embargada, me diz o que você quer. Naquele instante, um trovão explodiu longe, e o rádio chiou alto, cuspindo outra frase. Você precisa entender, não terminou. Quase larguei o volante. O coração parecia que ia saltar pela boca. A chuva engrossou ainda mais, e eu mal enxergava a estrada. Foi quando percebi algo que me gelou de vez. Os faróis do caminhão iluminavam a curva à frente, e no meio da pista, parado, estava o mesmo vulto molhado. Pisei no freio com tudo, os pneus travaram, o caminhão derrapou, mas quando finalmente parou, não havia ninguém ali. O asfalto estava vazio, só coberto pela água que corria em rios. Respirei fundo, tentando recuperar o ar, mas não deu tempo. No espelho vi outra vez o vulto do Lucas, sentado no banco de trás da boleia, imóvel, só me encarando. Foi nesse momento que entendi que aquilo não ia parar. Eu não estava apenas tendo uma visão, não era só uma lembrança. O Lucas tinha voltado, de alguma forma, e ele queria me dizer algo. O problema é que junto com essa presença, vinha também a sensação de perigo, como se algo muito maior e mais sombrio estivesse me rondando. E eu sabia que cedo ou tarde, essa estrada ia me cobrar a conta. Naquele instante, vendo o vulto do Lucas sentado no banco de trás, senti o mundo girar. O suor escorria gelado pela minha nuca e eu só conseguia pensar numa coisa. Por que ele tinha voltado? Será que queria me avisar de algum perigo ou será que vinha me buscar? A chuva foi diminuindo devagar
até virar um chuvisco. O rádio voltou a chiar, mas dessa vez a voz dele saiu mais clara, firme, como se estivesse ali do meu lado. Zeca, não é o fim. Presta atenção. Meu coração parecia que ia explodir. Segurei firme o volante e respondi, sem nem perceber que estava falando sozinho. O que você quer de mim, Lucas? O silêncio durou alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois a voz dele veio de novo. Eu precisava de você naquela hora, mas agora você precisa continuar. Não deixa a estrada te levar. Naquele instante, um clarão tomou conta da boleia. Não sei se foi raio, se foi alguma coisa da minha cabeça, mas vi nitidamente a figura do Lucas, sentado ao meu lado. Não era mais o vulto cansado e pálido. Ele parecia leve, com um rosto sereno, como se estivesse se despedindo de verdade. Olhou fundo nos meus olhos e disse só isso. Agora eu sigo viagem, mas você ainda não. E então sumiu. O rádio desligou sozinho, o cheiro de terra molhada foi embora e a pressão no banco desapareceu. Fiquei sozinho, com o coração disparado e a mente em pedaços. Dirigi até amanhecer, quase sem piscar. Quando o sol nasceu, iluminando as árvores do Acre, parecia que a noite anterior tinha sido só um subpário. Mas não era. Eu sabia que não era. Nos dias seguintes, tentei entender tudo aquilo. Pensei em conversar com a família dele, mas desisti. Eles já sofriam demais. Não precisava botar mais peso ainda. Então guardei esse segredo comigo, dividido só agora com você que me escuta. Aprendi que a estrada guarda mistérios que a gente nunca vai conseguir explicar. Não importa quantos anos a gente rode, sempre vai ter coisa que escapa da nossa compreensão. E talvez nem seja para entender. Talvez seja só para lembrar que a vida é frágil e que o tempo que temos com quem amamos é curto demais. Toda vez que passo perto do recanto do viajante, lembro daquela noite. Às vezes penso em parar, mas não tenho coragem. Se fecho os olhos, ainda consigo ver o Lucas encostado no caminhão, com aquele sorriso cansado, falando: até mais, a gente se vê em breve. Mas hoje eu entendo que não era uma promessa sombria, era uma despedida. Ele só queria me dizer que estava na hora dele seguir viagem e que eu devia continuar a minha. E é isso, meu amigo ouvinte. Essa é a história mais pesada que vivi na boleia do caminhão. Se você acredita ou não, aí já não cabe a mim. Eu só sei que aconteceu e que até hoje carrego esse encontro na alma. Agora me diz aí, você já viveu alguma coisa na estrada ou até na sua vida que não dá para explicar? Já sentiu que alguém querido apareceu só para se despedir? Conta aí nos comentários, porque eu quero saber das suas experiências também. E se essa história te arrepiou, não esquece de seguir o canal, porque toda semana tem caos novo saindo por aqui. Aperta o botãozinho, ativa as notificações e fica junto comigo nessa viagem de mistério e suspense. E olha, se você ficou intrigado com o que eu contei hoje, não perde o último vídeo que saiu, que também tá de arrepiar. É só clicar e continuar comigo nessa estrada cheia de histórias que desafiam a razão.